E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula de História do Brasil, nós vamos trabalhar com o governo do general Humberto de Alencar Castelo Branco. Ele governou de 1964 até 1967. Como vocês podem ver na figura aí, o Castelo Branco é esse baixinho com o cabelo todo penteado aí, com terninho aí na frente, tá? Bom, o Castelo Branco, tá? Ele toma posse no dia 11 de abril de 1964. Vale lembrar, pessoal, que ele foi eleito presidente de forma provisória. Isso pode ser questão de prova. Castelo Branco foi eleito presidente provisório. Aí, para fazer esse slide, eu consultei o livro do Eduardo Bueno, só para colocar como curiosidade. Como num texto, às vezes você coloca uma informação adicional, uma curiosidade só para ambientar a sua apresentação, certo? Aí eu trouxe aí que ele foi eleito com 361 votos dados por um congresso já expurgado, tá? Bom, aí a gente vai ter a formação de um ministério. Quando Humberto de Alencar Castelo Branco toma posse, ele dá uma roupagem nova, constitui um novo ministério. E para isso ele colocou Costa e Silva, nada mais, nada menos que Costa e Silva, na pasta da guerra. Quem seria Costa e Silva? Seria o próximo presidente na linha sucessória. Mas por hora, naquele momento oportuno, ele era meramente, o integrante do Ministério da Guerra. Aí nós tínhamos o Roberto Campos na pasta do planejamento e, por fim, o famoso Otávio Gouvêa Bulhões. Todo mundo já ouviu falar do Otávio Gouvêa Bulhões nos livros de história do Brasil, né? Quem foi Otávio Gouvêa Bulhões? Foi o responsável por integrar a pasta da Fazenda, tudo bem? Muito bem, e aí para você se identificar com cada um deles, esse aí que está escrito abaixo a ditadura aí no fundo, esse aí é o Costa e Silva, que vai ser o próximo presidente que nós vamos estudar, tá? Mas na época ele estava na pasta da guerra. O do meio, centrado, de óculos, com as mãos na boquinha assim, quem que é todo intelectual, era o Roberto Campos, na pasta do planejamento. E por fim, esse senhorzinho grisalho aí, tá? Era o famosíssimo Otávio Gouvêa Bulhões, na pasta da Fazenda. Muito bem. Aí a gente vai trabalhar com o panorama socioeconômico. Quando Castelo Branco ele toma posse, a situação não estava nada agradável, ao contrário, estava periclitante. Só para você ter uma ideia, os preços estavam elevados, olha, termo de prova, alta galopante dos preços. E claro, uma produção extremamente parada, crise, isso já era uma crise imensa, e claro, diante de uma crise, nós temos, por conseguinte, uma desordem político-social. E claro que toda essa situação leva a uma virtual paralisação dos investimentos estrangeiros. O autor utilizou esse termo virtual porque a gente sabe que não é totalmente, é uma virtual, uma aparente paralisação dos investimentos estrangeiros. Aí a gente tem algumas realizações do general. Então, claro que todo aquele período, todo o começo é difícil. Aquele período de expurgos, de cassações. Só que em meio a essas cassações, a esses expurgos, o governo Castelo Branco, constituído por uma mistura de políticos e tecnocratas, dá início a esse amplo programa de estabilização econômica e combate inflacionário. São termos de prova. Então ele dá início a um programa que almeja a essa estabilização econômica e, claro, evidentemente, esse combate inflacionário. Mas para isso, então eu tenho um problema, então eu tenho que solucionar esse problema, e para isso, para solucionar, eu tenho que apresentar a minha solução. Qual é a solução? É esse amplo programa de estabilização econômica e combate inflacionário. E aí a pergunta é, como fazer isso? De que forma ele faz isso? Através dessas bases das reformas administrativa, agrária, bancária, política, habitacional, eleitoral e tributária. Então é igual uma redação, quando você vai dissertar.
Então, existe um problema, tem que apresentar a solução para esse problema, né? Como que você vai fazer, né? Quais meios você vai fazer para solucionar esse problema, tá? Muito bem. Aí, o que atesta tudo isso, pessoal? Só deixa eu colocar aqui para carregar o notebook, né? O que atesta tudo isso? O que atesta tudo isso são, no caso, a criação do Cruzeiro Novo em fevereiro de 67. E claro, vai ter a criação do Banco Central, do BNH, Banco Nacional de Habitação. E quem for fazer concurso, é importantíssima essa informação. A unificação da Previdência Social através do INPS. Quem for fazer o concurso do INSS tem que saber disso. A unificação da Previdência Social através do INPS ocorreu onde? Aconteceu quando? No governo de Castelo Branco. E claro que a integração do Brasil nas comunicações por satélite, também em Castelo Branco, e a criação da Embratel. Bom, claro que teve o restabelecimento da ordem interna, e muitas pessoas lembram da imagem de Humberto de Alencar Castelo Branco quando se fala em reforma das instituições militares. Mas é claro que ele foi muito mais do que isso. Ele reformulou os ministérios, como nós dissemos no início, só que ele procurou restaurar o país econômica e financeiramente. E, novamente, quem for fazer concurso, a criação do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo e Serviço, foi aqui, além da unificação da Previdência Social através do INPS. E, claro, a última coisa que ele faz é a instituição da Lei de Segurança Nacional. Tá? Muito bem, e outra coisa importante que eu coloquei até separado aqui nesse slide em vermelho, foi a criação do SNI, do Serviço Nacional de Informações, que era de expiação. E quem que ele vai colocar na chefia? Nada mais, nada menos do que Golbery Couto e Silva. Da mesma forma que os livros de história do Brasil trazem Otávio Gouveia Bulhões, você tem que saber quem foi Golbery Couto e Silva, gente. É claro que ele não se restringiu apenas a isso, outras coisas também, mas não vem ao caso. Mas nesse caso, no governo de Castelo Branco, ele foi o responsável por chefiar, por estar na frente do controle do Serviço Nacional de Informações, o vulgo SNI, tá? Muito bem. E quanto ao mandato, o Castelo Branco, teoricamente, iria governar até quando? Janeiro de 66. Janeiro de 66. Era a data prevista de término. Só que em julho de 64, no meio do ano de 1964, que no caso é em julho, decidiu-se que ele iria se estender por mais tempo, até 15 de março de 67. Tá? Então foi a prorrogação da data. E houve a decretação do EI2. Quando se fala em EI2, o que nós temos que saber? Que antes de pular para o outro, esse ato institucional número 2 acaba literalmente com a Constituição de 1946. Vale ressaltar para quem for fazer concurso que a Constituição de 1946 foi a que mais proporcionou as garantias trabalhistas, tá? E o EI2 simplesmente acaba com essa Constituição. E outra coisa, ampliou os poderes do presidente, que passaria a ser eleito por votação indireta. E mais tarde, lá na Constituição de 67, né, nós vamos ver que isso aí vai se estender também para o vice-presidente, e não se restringir apenas para o presidente. E também o EI2 deixa o país nas mãos da justiça militar. Muito bem. E aí, numa conversinha, sabe aquela conversa de cafeteria, sei lá como que fala? Aquelas reuniões da tarde que toma café? O Castelo Branco, né, numa singela conversa com o presidente de Gaulle, que eu vi no livro do Eduardo Bueno, é inútil, mas eu coloquei, né, para dar um pano de fundo, uma sensação diferente. Ele disse que agora estava se sentindo bem à vontade no papel que um ano antes, em conversa, ele dissera desprezar. Então perceba, gente, quando a gente fala em Humberto de Alencar Castelo Branco, a gente fala que ele entra, a sua entrada, quando ele depara-se com uma situação periclitante, né, desfavorável, e aí ele procura reformular os ministérios, ele procura fazer um monte de coisa, lança um programa de estabilização que visava a estabilização econômica e o combate inflacionário, lança a mão das bases agrária, administrativa, bancária, aquela conversa toda, política, habitacional, né? Ele cria o SNI, ele reforma
ele faz uma reforma das instituições militares, ele procura restaurar o país econômica e politicamente, certo? Ele cria o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo e Serviço, institui a Lei de Segurança Nacional, integra o país nas comunicações por meio de satélite, cria a Embratel, unifica a Previdência Social através do INPS. Então, de longe, ele fez bastante coisas, né? Assim, não posso falar que ele não fez nada. E aí, claro que ele estava se sentindo muito bem à vontade. E aí o seu governo é prorrogado, né, como que é? Até março de 67, para quem ia governar até janeiro de 66 e até março de 67, né, já é um grande passo. E isso foi decidido em julho de 64. E eu já falei também que ele coloca o famoso Goberido Couto e Silva na chefia do SNI, Serviço Nacional de Informações. E aí a gente vai... e agora eu vou falar do AI3, mas antes eu falei do AI2. Que foi o AI2, antes de entrar no AI3. AI2 acaba com o pluripartidarismo, suprime, na verdade, o pluripartidarismo, acaba com a Constituição de 46, deixou o país nas mãos da justiça militar, tá? Enfim. E as eleições para presidente passariam a ser de forma indireta. Aqui no AI3, a gente associa o AI3 aos governos estaduais, porque as eleições que irão acontecer dentro dos governos estaduais passariam a ser de forma indireta, a cargo, evidentemente, das ALs da vida, né, das Assembleias Legislativas. Muito bem. E aí começa a acontecer o preparo e a elaboração para a nova Constituição. Aí lá nos últimos meses, né, novembro, dezembro de 66, o governo constituído, né, por uma mistura de políticos e tecnocratas, encaminha ao Congresso um projeto de autoria de Carlos Medeiros da Silva. Essa informação eu tirei também do Eduardo Bueno, tá? Lá está escrito que o governo ele prepara e encaminha ao Congresso um projeto de autoria do Carlos Medeiros da Silva. Quem prepara o projeto efetivamente é Carlos Medeiros da Silva, que na época era ministro da Justiça, certo? Mas ele prepara um projeto para a nova Constituição, que seria a 5ª da República, mas seria a 6ª do Brasil, e cuja tramitação foi fixada pelo AI4. Essa tramitação, ela foi fixada pelo AI4, que nós não vamos ver. Já tá bom, AI2, AI3, AI5 da vida. AI4 não tem necessidade, tá? Nem AI6, nem AI7. A nova Constituição, isso é importante, questão de vestibular, foi promulgada, gente, isso é importante, foi promulgada. E nela mantinham-se aquelas coisas básicas, né? O federalismo, o presidencialismo reforçado com eleições indiretas para presidente, só que essa para presidente, né, a gente já tinha visto na Constituição, a Constituição não, lá a gente já tinha visto no AI2, né, no AI2, e também, só que aqui para vice-presidente. É que é tanto aí da vida. E aí, por outro lado, essa Constituição, gente, ela permitiu ao presidente decretar estado de sítio. Então, se o presidente quer decretar estado de sítio, decreta. Ele não precisa consultar congresso nenhum. E ele pode fazer isso durante quanto tempo? Durante 180 dias. E claro que o presidente ele poderia intervir nos estados para evitar o que, gente? Essas perturbações internas, de modo a assegurar, gente, uma paz. Então, evitar essas perturbações internas, essas mobilizações, essas inquietações políticas. Então, essa era a finalidade. Essa, na verdade, era a sua permissão. Então, o presidente era permitido intervir nos estados com essa justificativa, sob essa prerrogativa, evitar possíveis perturbações. E, claro, para garantir o cumprimento e o respeito às leis. As leis foram para serem respeitadas. Então, ele tinha que garantir o respeito e o cumprimento dessas leis. Tá? E, claro, que ele poderia decretar o recesso do Congresso. Vamos entrar no recessinho aí, Congresso. E, claro, gente, legislar por decretos. Tanto que eu grifei isso aí, ó. Legislar por decretos. Demitir funcionários civis ou militares. Em todo livro, sei que eu acho que eu tirei da Patrícia
Braik, eu acho que é o nome dela, né? Que todas as apostilas, esses itens que eu trouxe no slide, foi dela que eu tirei. Só que esse último item não é só Patrícia Braik, Eduardo Bueno, a Gilberto Cotrim, Cláudio Vicentino. Todos os livros trazem, né? Cassação de mandatos, utiliza até o substantivo. Cassação de mandatos e suspensão dos direitos políticos durante 10 anos. Isso aí todo livro tem, então não preciso nem falar que é importante, né, gente? Então tá. E aí o fim trágico de Castelo Branco, pouco depois de deixar a presidência, Castelo Branco ele morre de forma desastrosa em um avião perto de Fortaleza, tá, gente? Coloquei um link aí, não sei se vocês dá para enxergar. Para o vídeo, copia, dá uma dá uma olhada nesse vídeo, faça, se possível, as devidas e pertinentes anotações. Estudem aí, gente, façam os exercícios e gabaritem a prova de vocês. Seja vestibular, seja concurso que cobre história do Brasil, seja qual for o exame, tá? Muito obrigado.